Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Bom dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Este é o programa Rádio Revista André Luiz, que começa agora ao vivo nesta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, te desejo uma ótima quinta e também para as meninas do Rádio Revista que hoje estão aqui, também nos estúdios, apostos, né, Estela Pavanelli? Bom dia. Já postos desde, uns 15 minutos que nós estamos aqui. Bom dia a todos, é com alegria renovada que nós estamos aqui. Você tá bem? Tá melhor? Graças a Deus, estou melhorando sim. Foi um período de dor aí, mas nada que a gente não aprenda com isso, né? Com certeza, faz tudo parte. Bem-vindo então, né, de volta. Bom dia, Adriana Galo. Bom dia, tudo bem com você, Vanessa, Tudo, Estela? você? Bom demais estar aqui de volta e com a Estela aqui, melhorando a cada dia. Nossos amiguinhos ali da técnica, abraços quentinhos para todos vocês que estão aí ligadinho na gente. Com certeza. E hoje um assunto muito importante, estamos debatendo em outros programas e vamos falar hoje aqui no Rádio Revista também, com a pergunta que você pode responder pelas nossas redes sociais, né? Nós temos que temer o fim do mundo? Sim ou não? Ou talvez? O que você acha sobre isso? A Verinha tá lá já também, pronta para atender a sua ligação no 0800 979 5011. Fale com ela, deixa a sua mensagem. Pode falar ao vivo no programa também. Queremos saber, o seu comentário. Ou você participa pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 99643 3827. Salva o número no seu celular, manda sua mensagem de texto, áudio ou vídeo também. E estamos lá no YouTube, a transmissão ao vivo no site da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Você também encontra lá a nossa página e pode deixar uma pergunta para o nosso programa. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão de muitos religiosos que seguem os ideais espíritas e que sabem das revelações que o médium mais conhecido do Brasil, Chico Xavier, mencionou sobre o ano de 2019, como sendo um ano transformador na vida humana no planeta. É a data limite. Então, quais são os aspectos que você pode destacar para informar quem está acompanhando o programa e que desconhece essa questão? Primeiro, a gente vai informar sobre o que é a data limite, tá, Estela? Isso. Então, vamos lá. Acho que muita gente já deve ter visto, deve ter ouvido, mas vamos colocar aqui do começo, né? Tá. Uhum. No jornal Folha Espírita de 2011, saiu uma reportagem sobre esta questão, e isso movimentou todo o meio espírita, trouxe uma sacudida, vamos dizer assim, no meio espírita com relação a essa notícia que saiu na Folha Espírita em 2011, que falava o seguinte, que um amigo muito querido do Chico, que sempre se encontrava com ele, né, na casa dele, era amigo já de convivência do Chico, teria dito, o Chico teria dito para ele, em 1986, que por conta dessa questão do homem ter ido à Lua, esse avanço tecnológico, o mundo passaria por uma situação muito difícil, que nesses 50 anos, a partir dessa data, do homem à Lua, a conversa foi em 86, mas o fato estava se reportando à época do homem à Lua, que o Brasil teria um avanço em tudo se nós passássemos esse período de 50 anos em tranquilidade, em harmonia. Caso não houvesse uma guerra, caso o comportamento moral das pessoas fosse mais equilibrado. Por quê? Porque o homem ter ido à Lua foi um avanço tecnológico muito grande. Uhum. Então, muita coisa mudou na tecnologia, né? Então, o Chico teria dito que uma reunião no plano espiritual, o Jesus, inclusive, junto e tudo mais, daria um prazo desses 50 anos a partir dessa data do homem à Lua, para que a população começasse ou passasse por um período de transformação. Uhum. Então,
esses 50 anos, dito isso ao amigo dele, muito depois ele resolveu revelar essa conversa. Certo. E é isso que ficou todo mundo assim, nossa, por que ele falou agora? Então o Chico falou que depois do Homem à Lua, essa pleiade de espíritos evoluídos teria dado um prazo de 50 anos para que a humanidade se colocasse numa situação de não violência, de respeito ao próximo, usar essa tecnologia que foi usada para a Lua, né, tecnologia nuclear, para o bem. Então, se a gente ultrapassasse esse período de 50 anos, a partir daí, o mundo de regeneração seria mais tranquilo, aconteceria de uma maneira mais tranquila. E coloca também junto a isso o Chico falando no Pinga Fogo, porque teve uma pergunta no Pinga Fogo que ele respondeu sobre isso. Mas o Chico fala de um jeito como se fosse um planejamento para os próximos anos. Coisa que a gente falaria agora, olha, se você tiver uma conduta boa, tal, você vai superar todas as situações. Uhum. Então, eu acredito que o Chico tenha falado dessa maneira. Porque se alguém for lá escutar o Pinga Fogo, ele vai falar se, talvez. O Chico coloca sempre na condição do se, talvez. Porque o livre-arbítrio de cada um pode mudar tudo a qualquer hora. Mas esse Geraldo Lemos, que é o amigo do Chico, que soube, que teve essa conversa, contou essa mesma conversa para Marlene Nobre, e daí essa notícia no jornal, né? Adriana? E mesmo assim, lendo esses documentários, né, assistindo o Pinga Fogo, ou lendo até os escritos de Marlene Nobre, bem como a entrevista do Chico, né, as falas dele, as respostas às perguntas que são feitas a ele em relação à aproximação de planetas, que podem se chocar à Terra e coisa e tal. Chico sempre se reporta a Emmanuel, né, e ele fala assim, segundo, né, o nosso irmão, né, o nosso orientador espiritual. Em nenhum momento ele coloca que existe uma data limite, no sentido, olha, no dia tal, do ano tal, tudo vai acabar. Né? E se você pesquisa, há muitos estudiosos ou pessoas que acreditam mesmo e que buscam buscam colocar na fala do Chico uma premonição, vamos dizer assim, não, mas ele disse que vai acabar o mundo. Em nenhum momento ele disse isso. Né? Em nenhum momento Chico coloca uma data limite. Ele não fala, data limite não. Ele coloca num período de 50 anos, né? A partir da ida do homem à Lua, no sentido de que, a partir desse momento que o homem constrói e tem condições de ir até a Lua, ele mostra que a parte científica, a parte intelectual está bem avançada. E se ele não usar de maneira correta toda essa sabedoria, toda essa ciência, pode acontecer uma terceira guerra mundial. Pode, né? Não no sentido de que vai acontecer. Então, se nesse período de 50 anos o homem não usar tudo isso para o mal, obviamente que o período de transição planetária, né, a passagem para o mundo de regeneração vai ser marcada por questões mais climáticas, né? Coisas naturais do planeta mesmo. Não uma guerra nuclear que possa vir a dizimar e a trazer as mudanças para o planeta através de tragédias e de dor. Não é? E que, como a Estela colocou, de acordo com o livre-arbítrio, a humanidade pode ir para um lado ou para um outro. Então, essa questão que o Chico nos traz é muito mais um alerta, né? Veja, você pode seguir por este caminho ou por aquele. Como a gente coloca para os nossos filhos. Olha, filho, você pode fazer assim ou de outra maneira. Você vai chegar naquele patamar. Porém, você pode chegar lá pelo amor ou pela dor. Então, Emmanuel vem colocar as questões, né? E Chico passa para nós isso. Então, vamos trabalhar mais o amor, mais a parte moral, porque se vocês usarem toda essa sabedoria da energia nuclear para a descoberta da cura de doenças,
né, para melhorar a vida na Terra, obviamente que a transição vai ser tranquila. Mas em nenhum momento ele pôs uma data limite. Essa data limite foi colocada por outras pessoas e não por ele. Porque faz a conta, né? Ele faz Faz a 50 conta. anos, 69 mais 50 anos daria agora 2019. A partir da ida do homem à Lua, Isso. então 20 de julho, né? 20/7. As coisas não vão acabar amanhã, né? Então, no dia 21, a gente não vai ter mais nada. E essa questão do Chico, não é previsão. Isso gerou uma mídia em torno dessa Muitas especulações, isso, né? gerou... Aí vem aquele livro, Não Será em 2012, porque tem um livro chamado, né, com esse título, Não Será em 2012, porque todo mundo achava que o mundo ia acabar em 2012. O bug do milênio, quem não lembra, né? 2000, a mudança, que os computadores vão enlouquecer, não sei o quê. E foi tudo com muita tranquilidade. Porque a tecnologia, ela está sendo usada a nosso favor. Não é? Então, essa questão do livro, não será em 2012 e coloca o Chico na capa e tudo mais, gerou um, não sei se eu posso falar isso, mas gerou um marketing em cima dessa data ou desse período de 50 anos, que eu acredito que as pessoas colocaram, essas outras pessoas de agora, colocaram esse clima de data limite. Se você escuta o Chico no Pinga Fogo, ele é muito tranquilo na resposta dele. Ele não fala nada de diferente do que a gente já sabe, assim, olha, se nós tivermos um bom comportamento, nós teremos um período de tranquilidade e equilíbrio. Se pendemos para o outro lado, de usar para o mal, obviamente que pode gerar uma guerra, alguma coisa. Então, a gente vai passar por isso. Uhum. A data limite de Chico Xavier realmente acontecerá, Adriana? Então, tem um pouco do que nós já falamos, né? Então, primeiro que não existe a data limite do Chico Xavier, ele não fala essa data limite. Então, na verdade, tudo que ele veio colocar lá no Pinga Fogo já está acontecendo. Aliás, já tinha começado a acontecer quando ele veio trazer essas mensagens todas, né? Então, o acontecerá não é que a gente vê até algumas pessoas que diziam, o Chico disse que o mundo vai acabar no dia tal. Então, ele não pôs um limite, até porque o progresso não tem limite. O progresso é ilimitado. Então, o Chico não pôs um limite. Ele colocou 50 anos, durante 50 anos podem acontecer várias coisas. E a mudança do planeta pode ser mais amena, mais tranquila, né? Ou pode ser mais brusca. Então, o que a gente percebe? Que nesses 50 anos não houve a Terceira Guerra, né? Não, ele não disse que haveria, ele disse que se talvez, né, poderia acontecer, poderia não acontecer. Então, o que a gente está vendo em relação ao que o Chico colocou para nós, né? A gente vê a preocupação das pessoas em relação à moralidade, né? Muitas vezes a gente acha que o mundo está piorando. Né? Haroldo Dutra coloca isso para nós. Porque as pessoas acham que está piorando. Não, não está piorando. Se hoje, mas uma mãe matou o filho ou entregou o filho para alguém ou abandonou. Isso mostra que é os fins dos tempos. Não é os fins dos tempos. Por quê? Porque lá no passado era natural que as mães matassem os seus filhos e todo mundo achava isso normal. Hoje, quando isso acontece, ninguém acha normal. E nós percebemos um desequilíbrio emocional e até mental dessa mãe. Então, veja que as coisas mudaram sim. E essa mudança que Chico fala, né? Ela está acontecendo. E não há limite para que essa mudança aconteça. Não existe limite para o progresso. Então, nós estamos, na verdade, passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há uma preocupação maior do homem com a natureza, há uma preocupação maior do homem com outras pessoas. Mas tem muito crime. Mas nós já fizemos o levantamento da população do globo em relação a 100, a 200 anos atrás. Aumentou o número de pessoas, não é? Uhum. Então, e outra questão, com a mídia, e Chico coloca isso no Pinga Fogo, com o avanço das questões, a cultura e as informações chegariam até nós muito mais rápido. Hoje a gente consegue ver em tempo real uma notícia.
Então, a impressão que dá é que as coisas pioraram, e não é verdade. É uma questão As- de perspectiva. Perspectiva, né? Então, você fez a pergunta, né? A data limite do Chico. É. Vamos fazer uma coisa assim, olha, vamos colocar uma data limite pra gente, né? Qual é a minha data limite? Olha, agora eu vou, como Santo Agostinho fazia a reflexão toda noite, vamos fazer essa reflexão. Nós podemos instalar uma data limite pra gente, em que sentido? De mudança, né, de comportamento. Olha, eu vou sair do homem velho para o homem novo. Sim. E né? mesmo assim, Então, a gente isso não pode se poderia- limitar, né, Isso. Estela? Porque às vezes a gente coloca um limite. Nós também somos ilimitados. Porque quando a gente coloca um limite para essa mudança nossa, às vezes você se decepciona e não consegue chegar lá, né? Tem que ter persistência. Tem que ter persistência. A gente precisa estabelecer esse critério para a gente. Então, a gente está falando de data limite, fim do mundo, não vai acabar o mundo, mas se a gente pode mudar, fazer mudanças, a gente pode, a partir de hoje, se propor a uma série de coisas. Sim, Não exatamente. é? A gente pode, olha, agora eu conheci, vamos dar um exemplo, olha, eu estou indo no centro, conheci a doutrina espírita, entendi muita coisa, então, agora a minha proposta de mudança é real. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Proposta de mudança. colocar uma A gente meta, tenta né? estabelecer Uhum. meta. Objetivo. Então, Isso. Então, essa data limite a gente pode trazer para a gente. Agora, achar que o mundo vai acabar de uma hora para outra, a gente está indo totalmente contra os princípios da verdade. própria O que- doutrina, é né? verdade. E o que está Da própria acabando é o mundo doutrina. de provas e expiações, né? Se a gente É a pensa transição, assim. É a né? transição, né? E a transição não tem uma data. No sentido de que, olha, dia 20 de julho acaba o mundo de provas e expiações e no dia 21 nós já estamos no de regeneração. As coisas acontecem simultaneamente. Exatamente. Agora, como desmistificar esse assunto sem tirar a credibilidade do Chico Xavier, né, Estela? Então, eu acho que é observando o seguinte, quem conhece o Chico, eu não vou dizer quem conhece pessoalmente, porque é difícil as pessoas, né? Muita gente não conhece pessoalmente, enfim. Mas quem conhece a obra do Chico, quem conhece, já escutou as palestras ali no YouTube, as colocações que ele faz em determinados programas, o que Emmanuel fala para ele através dos livros. Então, estudando o perfil do Chico, como o Divaldo fala, eu conheço o Chico há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, nunca ele faria uma profecia, não é do perfil dele. Então, conhecendo a obra dele, você percebe que ele nunca fez uma profecia. Ele falava de coisas pontuais, né, determinados casos pontuais, mas ele deixava sempre, como eu disse na coisa, ele sempre é o talvez, o será. Por quê? Porque ele sabe do livre-arbítrio de cada um de nós. Chico não tem nenhuma mensagem que ele prospecta o futuro, né? Que ele vai, olha, vai acontecer isso, não é o perfil dele. Então, eu acho que essa questão de credibilidade dele, ele não perde nada da credibilidade com esse assunto. É só a gente entender e verificar e pesquisar o que foi que ele falou. Uhum. Porque, pensa, Vanessa, ele falou para um amigo, que falou para o outro, e aquilo se tornou, veio na mídia. Cada um deu a interpretação que quis para aquela situação. Como se fosse um telefone sem fio. né? Isso, isso. E aí foi surgindo aquilo, aí as pessoas já... Nossa, a data limite, a pessoa já fica aflita, porque a gente quer pontuar as coisas. Tem a uns gente que até quer dar, falam a gente profecia quer... de Chico Xavier, né? Ele fazia profecia. A gente precisa de um parâmetro. E às vezes esse parâmetro não tá certo, não é? Porque o Chico mesmo não deu essa data, essa profecia, né? Não tem. Aí, assim, lendo os livros dele há 2000 anos, 50 anos depois, e tantos outros, e mesmo, e principalmente, lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e toda a conversa do Chico, aquela sabedoria que lhe era própria, de uma simplicidade e humildade peculiar, a gente entende que ele não faria todo esse marketing, esse alarde, né? Tanto é que não fez, ele falou Ele não em particular fez. para uma pessoa Sim. uma coisa que ele, né, Confidenciou, confidenciou, talvez. como acho que imagina o que o Chico ouvia de informação dos espíritos. Sim. Por conta da mediunidade dele. Ele deve ter conversado sobre muitos assuntos. Esse em especial resolveram
pôr à tona, né? Exatamente. Trazer a mídia. E aí, assim, o importante é ouvir o que ele realmente disse, né? Que tá aí para todo mundo ouvir no YouTube, tem todas os programas Pinga Fogo e tudo mais, no sentido de que ele realmente coloca essa transformação moral como algo primordial para a mudança do mundo. Para a mudança e do mundo interior primeiro. Porque não se muda, né, um planeta sem começar pelo interior de cada um, né? E como a gente muda o nosso mundo? É através das mudanças morais, através do conhece-te a ti mesmo, que Sócrates já vinha dizendo para nós há muito tempo. E Chico se baseia nisso tudo. E os bons espíritos, e essa pleiade toda de espíritos, trazem para ele isso, essa importância. E a gente vê que não há limite para essa mudança moral. Nós estamos mudando moralmente, o planeta está passando por essa mudança, mas ainda tem muito que mudar. Né? Não tem uma data para que isso termine. Porque quando a gente chegar lá, ainda falta mais um pouco para chegar no próximo degrau. Né? É infinito isso. Quando a gente está atrasado em alguma questão, né? Na moralidade, os cataclismas acontecem, né? Eles vêm para isso, né? Está no livro dos Espíritos que eles vêm para dar esse avanço na humanidade. Não é? E o que Chico está falando? A gente não precisaria sofrer para evoluir. Não é? Então, esse período de 50 anos, vamos pensar assim, que foi uma observação do plano espiritual na humanidade para ver como é que a gente se comporta. Porque quantas datas limites já houveram para trás aí? Né? A Segunda Guerra Mundial não foi um divisor de águas na questão da tecnologia, na questão do avanço da humanidade? Sim. Foi um divisor de águas. Então, acho que tem várias datas limites, se a gente for pensar por esse lado de transformação. Agora, esse período de 50 anos que o Chico fala, vamos pensar que o Chico estava numa sabatina, num programa que estava ali, todo mundo fazendo uma série de perguntas para ele. Ele disse que Emmanuel estava ali do lado dele, sempre, né? Amparando, né, ali no programa. Então, ele não iria falar uma coisa profética, fazer uma revelação profética. Mas ele usou do bom senso e da lógica, que é pura doutrina espírita. Né? Olha, se a gente andar bem, a gente vai bem. Se a gente andar mal, usar para o mal, a gente vai mal. E outra, a gente tem que entender os 50 anos como um período, né? Quando a gente fala também da Guerra dos 100 anos, não durou exatamente 100 anos, mas é a maneira de você... uma expressão, né? Uma expressão e de você se localizar no tempo e no espaço, né? É para você se localizar no tempo e no espaço. Porque o tempo para o mundo espiritual é muito diferente do nosso. Né? A gente já sabe disso. Então, quando você coloca 50 anos, não é necessariamente terminar naquele dia, naquela data, naquele horário, né? Mas um período que pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? E não é um limite para se acabar tudo, mas um período para você começar a se transformar. Não é verdade? Exatamente. Tem um documentário, né? O próprio documentário que tem esse próprio nome, Data Limite. E de acordo com este documentário, o encontro da humanidade com outras espécies cósmicas se aproxima e será um novo marco na história da humanidade. É possível a Terra se transformar em um planeta de regeneração sem esse encontro, Stella? É possível. É possível, porque... Vamos pensar aqui, não vou colocar qual a necessidade ou por que isso tenha que ser um requisito para que a gente vá para o mundo de regeneração. Por que esse encontro da humanidade com extraterrestres, essas coisas? Por que a gente só pode progredir a partir desse encontro? Não é necessário. A gente pode progredir além disso, apesar disso. Né? Não tem necessidade de que haja esse encontro entre essa troca de informação, ou, enfim, para que a gente possa evoluir. A gente vai evoluir do mesmo jeito. Tudo tem que ter uma finalidade. Né? Esses extraterrestres, eles podem estar intuindo na questão tecnologia, as pesquisas? Pode. Se a gente quiser ver dessa forma, pode. O que é extraterrestres? Então,
qualquer ser que não tenha nascido na Terra. Aí a gente vai lá no Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a gente sabe que tem. Sim. Não é? Agora, a gente sabe também, estudando perispírito, que cada ser humano tem o seu perispírito de acordo com o planeta em que vive. Tá certo? Se eu sair daqui para eu reencarnar num outro planeta, meu perispírito vai passar por uma recomposição da matéria daquele planeta, para se adaptar para que eu possa viver lá. É adequado ao lugar. Adequado ao lugar. Então, pensa, de repente uma nave espacial aterriza aqui e os seres de lá saem e vêm andar aqui pela Terra. Qual a adequação, o corpo deles para esse nosso planeta? Né? E por que seria isto que levaria o nosso planeta a se regenerar mais rápido? Algo de fora, né? Tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, apesar ou além desses encontros, a população, a Terra vai seguir seu processo evolutivo. Adriana? É verdade, né? A gente tem que entender também essa questão mesmo no Evangelho, que há muitas moradas na casa de meu pai, não é verdade? Então, Sim. a gente sabe que existe vida em todos os mundos são habitados. E que esse intercâmbio pode acontecer, e acontece, pode acontecer a todo momento. Espíritos, será que todos nós tivemos a nossa primeira encarnação aqui? Né? Será que nós não viemos de outros mundos, né? E que, na verdade, de repente nós fomos criados e viemos de outro mundo, não? Fizemos uma parte do nosso processo evolutivo no mundo e agora estamos fazendo na Terra. O Mestre Jesus, ele veio de onde? De que mundo ele veio para cá? Ele foi o governador da Terra, né? Que a gente fala. Ele foi o grande, ele ajudou, né? Na construção e tudo mais. Então, ele não era daqui. Ele fez o processo evolutivo dele em algum lugar. Em outro porque mundo. O que a gente sabe da doutrina? Que Jesus encarnou na Terra. Aqui. Que foi a primeira encarnação dele aqui na Terra. Então, o processo evolutivo dele foi em outro lugar. Foi em outro lugar. A gente atribui extraterrestre só aquela figura do marciano. Então, a gente tem que... Ficou muito marcado. Isso, né? Então, não é algo que vai acontecer como nos filmes de ficção, que vai descer uma nave e vai descer e da nave sai um monte de ETzinho, que tem o ET do bem, o ET do mal, né? E que vai ajudar a gente nisso. As coisas acontecem dentro de um planejamento, né? Então, esse intercâmbio existe, mas não existe uma data para que isso aconteça. E nem necessariamente. Que seja condição para a evolução do planeta. Né? Não precisa ser. Não precisa. Já essa teve vida deles isso. não precisa ser condição não disso precisa. para o Já teve planeta isso progredir. no passado, lá nos primórdios do planeta? Já teve, né? Que aconteceu para que houvesse um grande boom do planeta naquele momento. Hoje, a gente já tem um intercâmbio maior com a espiritualidade e o homem já é dotado de uma capacidade tecnológica muito boa. O que a gente precisa é evoluir na parte moral e a gente está começando a despertar essa necessidade. Sim. Já visto o tanto de pessoas que buscam fazer o bem para os outros, o tanto de pessoas que se sentem incomodadas com o sofrimento dos animais, com o né? Meio ambiente. Então, a gente vê que nessa parte da moral, nós também estamos melhorando. Essas novas gerações que estão reencarnando aqui, né? Essas crianças índigo, crianças cristais, enfim, vários nomes que estão dando. E a gente vê o quanto que essas crianças estão mais evoluídas no sentido tecnológico, né? Às vezes, e no sentido também moral. Crianças que se preocupam com o outro. Vim de viagem ontem, dentro do ônibus tinha um menininho super fofo, que ele fazia cada questionamento para a mãe dele, que parecia um adulto, né? E falando de questões morais, de se preocupar com o outro, se preocupar com o priminho que ficou lá. Esse intercâmbio está acontecendo naturalmente, todos os dias. A gente sabe que pelas mensagens mediúnicas também, que espíritos mais evoluídos estão reencarnando aqui na Terra para dar esse processo. Então, eles estão vindo de algum lugar. Né? Eles devem estar vindo de algum lugar. Agora, atribuir a condição de
regeneração, a vinda de outros extraterrestres aqui, é a mesma coisa, guardando as devidas proporções, de eu transferir o meu processo evolutivo para o outro. Olha, eu não melhoro porque você não me dá condição. Eu sou assim porque você me obriga a ser desse jeito. Olha, eu queria tanto ser boazinha, mas eles me deixam tão irritada que eu não consigo. Acontece muito, então, né? não é? A gente atribui a nossa condição evolutiva ao outro. Verdade. Eu não sou calma porque você me tira a paciência. E, na verdade, ninguém tira aquilo que você não tem, né? Na verdade, eu não tenho paciência nenhuma. Eu vou progredir por mim mesma, não é mesmo? Cada um de nós constrói o seu processo evolutivo. Então, atribuir a condição da Terra a um processo de regeneração a partir da vinda de outros é transferir o problema. Exatamente. Não é? E para você contribuir para o progresso da FEAL, você precisa se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. E nós aqui do Rádio Revista temos um convite para você que ainda não é sócio do clube, para você se associar, fazer parte da nossa rede de amigos pelo 0800 12 18 38. Fale com um dos nossos colaboradores, aí você já sabe aí todas as informações para se tornar um sócio. No site também é possível se associar, amigosdaboanova.com.br. Você acessa, tem as informações também e os seus benefícios. Você tem vários descontos aí, muita coisa boa fazendo parte da nossa rede de amigos, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos contribuir para o trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que leva a mensagem do bem ao planeta inteiro através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior também. Participações pelo nosso 0800. Tem participação e você também liga, fala com a Verinha e deixa a sua mensagem, pergunta aqui para o nosso programa. 0800 979 5011. Bom dia, eu sou a Andréia de BH. Eu gostaria de contribuir com uma colocação, pegando uma fala da Adriana, de que o mundo estaria pior ou melhor. Passei 41 dos meus 42 anos achando que o mundo estava piorando a largos passos. Que ledíssimo engano. Desde que entrei no propósito de uma reforma íntima, aprendi com vocês da RBN e da TV Mundo Maior, minha opinião mudou completamente. Claro que o mundo está melhor e eu me sinto e estou muito melhor. A data limite, para mim, é para que a gente se coloque no movimento de melhora interior, que certamente melhorará o mundo todo. Um abraço a todos, com gratidão por vocês existirem. A Andréia de BH. Ai, Andréia, que belezinha, viu? Gratidão, né, pela sua participação e ver que a RBN... né, a TV Mundo Maior está auxiliando tantas pessoas. Esse é o propósito mesmo. Por isso que é importante todos nós colaborarmos com essa causa, né? Sim. Para levar informação e transformação para tantas pessoas que buscam isso. E, na verdade, você está certa. O mundo está mudando e você percebeu isso, nós percebemos isso e faz parte do nosso objetivo, do nosso trabalho, levar isso para as outras pessoas. Né? Compartilhar. Compartilhar na nossa prática e mostrar realmente está melhor. E você verificar isso e sentir, mais do que ouvir, mas sentir e perceber, isso não tem... Tem idade, não né? Tem idade, né? Falou da idade dela, não tem Cada problema, tá ótimo. né? Cada um tem o seu tempo de descoberta. Uhum. E é isso que Chico coloca, né? Que os bons espíritos colocam para nós. Acho que vocês já ouviram aquela frase, o tempo urge, né? O tempo urge, há uma data limite, mas no sentido de não nos limitar, mas de mostrar pra gente que nós não podemos ficar acomodados. Que foi o que ela Esperando fez, o tempo né? É uma passar. questão de postura, de Postura, mudar o ponto de verdade. vista. Ela ficou durante 41 anos achando... tendo essa opinião de que o mundo não estava progredindo. Agora, faz um ano, né? Ela tem 42, faz um ano que ela mudou. Então, essa data limite, entre aspas, ela colocou para ela. Sim. Foi uma mudança de postura. Olha, mudei, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, e essas informações me convenceram de que não, o processo evolutivo acontece. E que por pior, entre aspas, que a gente acha que o mundo esteja agora, ele já foi... pior ainda, porque as pessoas vêm vindo no processo evolutivo, né? Então, essa data limite que ela estabeleceu para ela foi uma mudança de postura. A partir do conhecimento. Interessante isso que ela disse. A partir do conhecimento. A gente muda a partir das coisas que a gente conhece.
Quando a gente conhece, E tem que estar conhece a aberto pra verdade, isso, a né? verdade vos libertará. Sim, Foi o ponto verdade. de mudança dela, foi E esse. assim, ó, a gente só está aberto para as mudanças quando a gente aceita que nós não sabemos as coisas. Quando a gente acha que já sabe tudo, aí você Se não está fecha. aberto, você se fecha, né? Então já dizia o grande filósofo, eu sei que nada sei, né? Então, Sempre estamos aprendendo. sempre estamos aprendendo. E aí você se coloca à disposição das transformações. Aí as transformações acontecem. É verdade. A Deise Mansano está nos acompanhando também lá no YouTube. Tem a transmissão ao vivo, Rede Boa Nova de Rádio. Bom dia, queridos. Bom Beijo, dia, Deise. Deise, lindeza. E a Adriana Maria Costa também está gostando muito do programa. Jussara, do Cabo Sul, participação ao vivo conosco. Opa, que Vamos bom. acompanhar. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? Oi, tudo bom, graças a Deus. Ai, que maravilha. Ju, qual a sua opinião essa sobre o data assunto? limite tá me limitando. Faz uma pergunta para nós. Eu sei que nada sei. E tô aqui nesse limite de querer entender. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi dizer assim que essa data limite, eu fico preocupada, né? Pois o planeta está passando por essa transição, data limite, um monte de coisa, né? E eu sei, uma vez eu vi que os extraterrestres, que fazem parte da criação de Deus, eu até me preocupo que talvez haja até intervenção da parte deles em preocupação do planeta fazer parte de um órgão, né? Que é um órgão assim, cada um faz a sua parte, né? Que nem nós temos no nosso corpo, se o coração for prejudicado, o fígado também né? Uhum. Não é assim? Sim. Então, eu penso assim, se pode até haver intervenção dos extraterrestres nessa questão de Seriam salvar nosso prejudicados. planeta. Uhum. Deu para entender? Não sei que nada sei. Por isso teria essa intervenção, né? Então a gente vai comentar mais sobre isso. Muito bom sua participação, Jussara. Obrigada. Eu penso sim, porque Sim. vai haver intervenção de alguém de fora, porque não é possível que o ser humano continue nessa bitolagem, assim, de prejudicar tanto o planeta, né, filha? Exatamente. Muito obrigada. Beijo pra Beijo você. pra todos. Beijo Valeu. grande. Tchau, tchau. Estela? A questão dela, eu entendi que ela está preocupada, ou a dúvida dela é que os extraterrestres, eles podem se manifestar, porque a mudança do nosso planeta, de alguma forma, pode afetá-los também. É Sim, verdade. Foi isso que ela... Sem dúvida. Exato. Se Foi isso acontecer que ela uma quis, mudança então, muito grande no planeta, isso. Precisa da altera todo o intervenção. sistema. todo o Sim. sistema. Então, é isso, entendi que seja isso que ela esteja falando. E pode acontecer realmente. Então, às vezes eles estão preocupados, olha, é igual a Amazônia, né? Você vai devastar a Amazônia, não é só aquele pedaço do norte do país que vai se Interfere prejudicar, o planeta todo. vai interferir no planeta todo. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Agora, eu acho, aí agora eu vou colocar minha opinião nisso, que a gente fica, às vezes, transferindo as questões para os ETs, e não cuida da gente aqui. Então, ela falou, essa data limite está me preocupando. É para preocupar? É para preocupar em que sentido? Que a gente se melhore. Não que vai acontecer alguma coisa a partir dessa data. Então, aquilo que a gente já conversou. Vamos colocar uma data limite para a gente. Olha, eu vou me melhorar. Eu já tenho, porque agora, eu conversando muito com outras pessoas sobre isso, tudo que a gente tinha que aprender, Vanessa, acho que a gente já aprendeu. Uhum. Agora é questão de pôr em prática. Já temos as informações. Já temos as informações. Então, agora, a preocupação nossa é essa. Esse limite, vamos dizer assim, eu já sei a doutrina, eu já li o Livro dos Espíritos, eu sei o que é certo, o que é errado, dentro da minha condição evolutiva. Só que o que eu estou fazendo Com isso... com essas informações? Então, Sim. o tempo não é mais de ficarmos acomodados. Nós estamos no tempo de ação. E esta ação é que vai mudar. Esse é o limite. De você sair de um processo só de aquisição de informação, é igual você terminou a faculdade. Você estudou. Agora, acabou. Agora você tem que trabalhar.
Você tem que pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Você fica estacionado também, né? Sim. Você se Então, eu estaciona. acho que nós estamos nesta fase, o planeta está nessa fase da ação. E é essa ação que vai transformar o planeta em regeneração. Porque se nós ficarmos assim, acomodados, só digerindo informação e não fazer nada com Não elas, adianta, né? o planeta desce estacionário. Aí vem aquele vum, né? Aquele empurrão. Ó, vocês vão ter que ir para frente. Alguma coisa vai ter que acontecer, porque vocês vão ter que ir para frente. Vocês já sabem o que é para fazer. E não estão fazendo. Exatamente. É bem assim, né? A Nete Guimarães fala num programa dela, numa palestra que fala de transição planetária e tudo mais, ela coloca o seguinte, que pré-ocupação já mostra uma coisa, é pré-ocupação, né? Então, ao invés de se preocupar, vamos nos ocupar. Por quê? Quando nós nos preocupamos, a gente está queimando e gastando energia, está prejudicando o nosso cérebro, está criando um lixo mental que nos paralisa e não nos auxilia às mudanças, às transformações necessárias. Não leva a ação, né? Não leva Paralisação ação. não leva a ação. E aí você cria... É interessante que ela até fala do Alzheimer nessa questão. Por que que hoje a gente está voltando, ou melhor, está proliferando essa questão do Alzheimer? Geralmente, principalmente por conta dessas nossas preocupações que não nos levam à ação. Então, ok, tem essa data limite que foi colocada, não é que ela exista, mas foi-se condicionado a tal, né? E entendemos a pergunta e o questionamento da nossa ouvinte, né, quando ela fala dessa questão dos extraterrestres. Na verdade, haveria uma ação maior e mais intensa deles caso o planeta viesse, caso nós, né, seres humanos aqui do planeta Terra, viéssemos a ter uma conduta que abalasse a estrutura do planeta de maneira que repercutisse em todo o nosso sistema solar. Na casa daquela bomba também, né, que teve. Nesse sentido nesse também. sentido. Então, a espiritualidade toda, né, se preocupa, e é disso que Chico também falava, em relação à Terceira Guerra Mundial. Sim. Aí sim haveria uma ação, mas não da maneira que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo da maneira que precisa acontecer. Né? Nós estamos nos despertando para a necessidade da mudança moral, da preocupação com o outro, da preocupação com o outro país, no sentido de que o que o outro país faz interfere com o nosso. Então, a gente está tendo essa consciência de coletivo, né? Ele, falando de país, ele fala até da reconfiguração do universo? Do planeta. Do planeta. Que o Brasil será dividido em 4 partes, aquela questão, né? Porque nós iremos receber os povos de outros países, de outros lados, porque haverá uma mudança geográfica, né? Vamos dizer assim, no planeta. Então, é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. É o que uma companheira nossa que já desencarnou falava. O Brasil vai ser o coração do mundo, pátria do evangelho? É um planejamento para o Brasil. Agora, se nós não tivermos uma maturidade, uma melhora de conduta, o Brasil pode não ser o coração do mundo, pátria do evangelho. Depende de nós, né? Nessa questão da gente ter essa transformação, de repente a parte da confiança também entra, né? A Silvana disse, mora em Votuporanga, interior de São Paulo, diz, não tenho motivos para mais nada, não tenho mais meus sonhos, tudo estranho, estou em um mundo que não reconheço mais, eu perdi minha mãe, há 40 dias sou católica não praticante, então na questão de ter uma confiança nesse caso. Como ela chama? É a Silvana. Silvana. Você está onde você realmente deveria estar. Nós não estamos no lugar errado. Ela fala que ela não reconhece mais o mundo, que ela está desesperançosa. Não tem motivos mais para nada. Não tem motivo e que ela não... Enfim, que ela não é... Você está onde você deveria estar. Isso... nós sabemos, temos a confiança de que o Pai não nos abandona. Então, se você está passando por algum motivo, alguma dificuldade agora, estabeleça para você essa data limite, né? Entre aspas, e procure mudar, tenha confiança. Você perdeu a mãe, né? A gente fica realmente
abalada e triste, mas você está onde você deveria estar. Nós não estamos em lugares diferentes. Nosso processo evolutivo está acontecendo por misericórdia de Deus. Então, se você está aí agora nessa situação, reaja, porque é esse o mundo que você está vivendo, sim. Você faz parte dele e você pode melhorá-lo através da sua mudança interior. É mesmo. Então, é isso que você precisa se fortalecer para conseguir. Gratidão pela participação, boas vibrações para você. Obrigada, Estela. Obrigada, que acabou? Já. Nosso tempo limite. Nosso tempo aqui é limitado. Pois é, ela foi bem sutil, a Vanessa, né? Tchau, Estela. Não dá mais. Oh, meu Deus. Um beijo a todos, até o próximo programa. Na semana que vem, Sem Limite. Sem Limite. Obrigada, Adriana. Obrigada. Só quero ler rapidinho aqui, deixando um até logo para vocês. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus nos espera, avancemos. Boa, muito Boa bonito. semana a todos. Muito bom. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Tchau, tchau. Termina aqui Rádio Revista André Luiz.